Olá, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus de Nazaré esteja sobre a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus entes queridos, a vida dos seus amigos e a vida dos seus inimigos. Que nessa manhã você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu, evangelista Alisson Louve, nessa manhã venho trazer uma palavra para você de conforto, onde possa tocar o seu coração e sim abrir os seus olhos e sim também você entender e compreender que Deus está na sua vida. Ele quer simplesmente o seu melhor. Ele quer simplesmente que você saia do mau caminho. Ele quer simplesmente que você confesse a Ele os seus pecados. Ele quer simplesmente que você deixe todo o pecado para trás. Nessa manhã de segunda-feira, que Deus possa abençoar a sua semana, que Deus possa abençoar o seu dia, abençoar o dia da sua família, abençoar o dia dos seus filhos, das suas filhas, do seu esposo, da sua esposa. Que nessa manhã você possa entender o poder de Deus. Não desfaça da palavra de Deus, não desfaça de um A, de uma vírgula que Deus está falando com você. Muitas das vezes a gente não tira nenhum tempo para a gente falar com Deus, para a gente escutar a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente está escutando a palavra de Deus, mas está escutando outra coisa. Você tem que ter foco, você tem que ter dedicação. E você tem que, quando você for escutar a palavra de Deus, você tem que ter reverência com Ele. Mantenha sua reverência com Deus, para que Deus possa escutar a sua oração. Que a sua oração venha chegar até o trono do céu, em tons maravilhosos, em aromas maravilhosos, que seja agradável ao Senhor. Que Deus possa te transformar, te guiar, iluminar seu caminho, iluminar o caminho da sua família. Que o Espírito Santo nessa manhã possa visitar o seu coração, visitar a sua alma, visitar o seu espírito. Levanta a cabeça. Para de abaixar a cabeça, para de olhar para trás, para de olhar para o que você passou. Se transforma numa nova criatura. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você se torna uma nova criatura. Então você não tem que olhar para trás, você não tem que perguntar, por que isso ainda está na minha vida? Não. Repreende em nome do Senhor Jesus de Nazaré e esquece tudo que você viveu para trás. Nessa manhã eu quero deixar uma palavra de conforto no livro de Jeremias, capítulo 26, versículo 1 em diante, diz assim: No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor: Põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei, que lhes dissesse, não esqueça nenhuma palavra. Bem pode ser que ouça e se converta cada um de seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intentei fazer-lhes por causa da maldade das tuas ações. Dizei-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisse as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos enviei, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Silom, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram os sacerdotes e os profetas a toda a casa, a Jeremias anunciando essa palavra na casa do Senhor. É só até aqui. Eu quero que vocês entendam que aqui naquela época, Joaquim era um rei materialista, egocêntrico, que perseguia e assassinou inocentes que não tinha feito nada. Estava pecando contra a palavra de Deus. Assassinou pessoas que não fez nada, derramou sangue inocente. Naquela época,
Deus ficou muito magoado com isso. E Deus trouxe uma palavra para Jeremias, para que Jeremias fosse até aquela cidade e proclamasse o que Deus falou para ele. Deus lembrou Jeremias de que ele queria que sua mensagem fosse anunciada na íntegra. O profeta deve ter se sentido, tanto a omitir partes que faria com que seu público se voltasse contra ele. Aquelas pessoas ali que escutassem aquilo ali de Jeremias ali, iam se voltar contra ele. Por causa da sua severidade, da mensagem e porque o fazia parecer um traidor da nação. Naquele momento ali, aquelas pessoas ali já iam olhar para Jeremias com outros olhos, por causa que ele trouxe uma palavra ali que Deus mandou ele trazer. Mas eu quero que vocês entendam, mas por ordem de Deus, Jeremias nada devia omitir de seus ouvidos. Nada. Mesmo que fosse mais conveniente para ele, devido às circunstâncias. Como Jeremias, nunca devemos ignorar ou excluir as partes importantes da palavra de Deus para agradar alguém. Você nunca deve omitir a palavra que Deus está falando para você para agradar alguém. Se você tem que falar, se Deus está mandando você falar, você tem que falar. Você não tem que ter medo, mesmo sabendo que pode acontecer algo com você. Aquela cidade de Silom era um local onde o tabernáculo havia sido instalado após a conquista de Canaã. Aquela cidade foi destruída em 1050 a.C. Eu quero que vocês entendam que Deus está falando com você nessa manhã. Deus disse que destruiria o templo em Jerusalém do mesmo modo que o santuário em Silom fora destruído. Quando Jeremias disse que Jerusalém, a cidade de Deus, tornasse objeto de maldição e que o templo seria destruído, os sacerdotes e os falsos profetas ficaram enfurecidos, porque eles falaram que Jeremias estava blasfemando contra Deus, estava profetizando uma coisa que Deus não tinha falado, mas Deus tinha falado. O templo era importante para eles, para aqueles falsos profetas. Profetizar que o templo seria destruído era o mesmo que afirmar que seria destituído da autoridade que tinha. Jesus também enfureceu os líderes religiosos de seu tempo ao predizer a destruição de Jerusalém e do templo. Eles ficaram enfurecidos com aquilo que Jesus falou também. Então nessa manhã eu quero dizer para você: se converta dos seus maus caminhos. Se a palavra está vindo para você, não corra dela. Se você tem que falar alguma palavra para a pessoa que ela tenha que escutar, você fala. Mesmo que isso vai te causar a morte, mesmo que aquela pessoa vai virar o rosto para você, mesmo que ela não vai gostar do que você vai falar. Mas se Deus está mandando você falar, você tem que falar. E nessa manhã Deus manda eu falar com você. Se converta dos seus maus caminhos. Se converta dos seus pecados, se converta dos seus erros, se converta das suas falhas. Para que Deus possa ter piedade da sua alma. Para que Deus possa ter misericórdia de você. Para que no último dia você possa ser salvo, você possa herdar a vida eterna. Se converta das suas palavras, se converta do seu mau caminho. Se converta das suas atitudes, dos seus erros. Entregue a Jesus, entregue a Deus. Mostra para Ele, se humilha na presença do Senhor. Não deixe o inimigo ficar te usando. Não deixe o inimigo falar com você dessa forma. Eu digo para você do jeito que Jeremias disse para aquele povo: se converta dos seus maus caminhos. Muitas das vezes você vai virar o rosto para mim. Muitas das vezes você não vai querer escutar a palavra do Senhor, mas porque a verdade dói.
Quando a verdade dói é porque está algo errado. Então eu digo para você nessa manhã, mesmo que você não queira escutar a palavra de Deus, se converta dos seus maus caminhos. Essa é a palavra que eu venho trazer para você nessa manhã, para que você possa entender. E entender mesmo de verdade que Deus ele quer te salvar, mas você tem que se converter dos seus maus caminhos. Amém? Inscreva-se no meu canal, Alisson Louve, confira mais os vídeos,